sou Lúcia Maria Tavares, filha de Maria Nazé da Conceição, lavadeira de roupa da Lagoa do Apudi. E meu pai é Sebastião Clementino Tavares, agricultor e ex-combatente. Então eu quero contar uma pequena história desde a minha infância, a procura pelos índios do Apudi, os Tapuias Paiacus. Isso tudo começou quando eu era criança e sempre ouvia as lavadeiras da Lagoa do Apudi falando sobre os índios do Apudi e toda a história que aconteceu sobre eles. E eu, criança, ficava com muita vontade de ouvir aquela história sobre os índios, conhecer os índios. E sempre fiquei com aquela ilusão que um dia ia conhecer eles. E minha mãe tinha o costume de sempre levar a gente de 4, 5 horas da manhã para tomar banho na lagoa, que falava que era para ficar esperta para começar o dia. E todo dia nós fazíamos essa viagem para a lagoa. E quando chegava na lagoa, eu ficava olhando aquela lagoa imensa, linda. Ficava imaginando que do outro lado da lagoa tinha uma tribo de índio me esperando. E sempre fazendo tentativa de atravessar aquela lagoa. E como eu era muito criança, tinha 7 anos, fiz várias tentativas, não consegui chegar lá, que a lagoa era muito larga, imensa. E isso se passou. Então, quando eu completei 9 anos, eu peguei um tronco de bananeira e vi que boiava. E aí eu saí nadando, pensando que ia chegar do outro lado e ia encontrar muitas crianças indígenas para brincar comigo. E minha mãe ficou do outro lado, gritando, chamando. Eu estava decidida a atravessar aquela lagoa para chegar do outro lado. E saí, então fui. E chegando do outro lado, não encontrei criança, não encontrei índio. Foi uma grande decepção, meu mundo caiu. Mas não desisti. Continuei, peguei, voltei para o outro lado onde estavam as lavadeiras, minha mãe. E fiquei pensando, um dia eu vou encontrar eles. E aí, passei anos a fio, tive que sair da cidade, fiquei adulto, tive que trabalhar fora. E sempre pensando que um dia ia encontrar os índios tapuias. E aí se passou. Tive a oportunidade de ir até Mato Grosso, encontrei lá uma tribo, fiquei amigo lá dos Tupi-Guarani. E falei tudo sobre a história das nossas origens aqui de Apudi. E ele esculpiu para mim em uma madeira as características dos nossos índios, né? Que até no instante eu não sabia de nada, como seria o rosto deles. Não conhecia o livro. E ele esculpiu para mim essa madeira que como seriam as características dos nossos tapuias. Tudo bem, se passou. Quando foi um certo tempo, eu fui prestar um serviço no Shopping Internacional de Guarulhos e lá tinha uns índios, Pataxó, Pancararé, Tupi-Guarani, e eu tive a oportunidade de ficar amigo deles. Então eles me ensinou como eu tinha que fazer, me deu a maior força. E um dia ele falou para mim, o índio Auau, conhecido por Gilberto, muito conhecido em Guarulhos. Ele falou, Lúcia, eu vou apresentar você a um amigo meu, lá no Centro Cultural do Adamastor de Guarulhos. Então eu fui lá conhecer eles. Eu chegando lá na sala desse senhor Rubem, tinha várias histórias de todas as tribos do Brasil, menos dos Tapuia do Nordeste. Isso eu fiquei muito chocado, fiquei muito triste. E eu falei para ele perguntou se eu tinha história sobre índio. Eu falei que tinha, que eu era de Apudi, terra dos índios Tapuias Paiacus. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele conversando comigo e eu muito decepcionada, querendo saber o porquê. Que a história dos nossos Tapuia do Nordeste não se falava. E eu comecei a falar para ele sobre os Tapuia do Nordeste. E mandei ele colocar no Google que ele ia ver alguma coisa sobre os Tapuia do Nordeste. Quando ele viu, foi que ele colocou a mão na cabeça e falou, meu Deus, os Tapuia do Nordeste da nação Tararirius. E eu, bem, lembrou. Isso, mas eu não fiquei satisfeita. Vim embora, agradeci, falei com todos. Quando eu cheguei em casa, isso em São Paulo, quando eu cheguei em casa, eu falei para minha sobrinha, eu vou voltar para casa.
Eu tinha ido lá fazer uns bicos para no dia do índio ter minha barraca, falar um pouco, né? Para não deixar a nossa história esquecida. E ali eu preparei minhas coisas e vim embora. E eu vinha muito mal com aquilo na cabeça, porque esse preconceito, sei se era preconceito, o que era, que os historiadores não falavam sobre nossa história dos tapuias. E aí foi quando eu, conversando com um amigo meu, Marcos Pinto, ele mandou de presente para mim o livro com a história Guerra dos Bárbaros. Aí foi que a coisa mudou de história. Aí foi que minha cabeça abriu e porquê de tudo isso. Não sei se é vergonha, se é preconceito, porque os nordestinos do Seridó, o Pernambuco e o Rio Grande do Norte se calaram. E então aí começou. Eu procurar do período colonial várias tribos que foram divididas. Muitos se aliaram os holandeses, outros os portugueses, e foram aldeados 8 tribos, né? E eu vi os canidés, que foram para o Ceará. Então aí eu procurei saber com o meu sobrinho, que mora no Ceará, contei toda a história para ele, e perguntei para ele dar uma olhada se os canidés do Ceará, Genipapo Canidés, se eram os canidés do período colonial. Isso era 7 da manhã. Então, quando foi 3h30 da tarde, ele estava me dando todas as respostas. Que o Genipapo Canidés era os Tapuias Paiacus, a nação Tararirius, que saíram daqui do Rio Grande do Norte no período colonial, fugindo da guerra, né, dos bárbaros. E aí, com o número do telefone que ele mandou da cacica dos Genipapo Canidé, eu entrei em contato com eles e ela me falou que eles eram dos Tapuias Paiacus. E foi aquela alegria imensa que eu tive. Mas continua ainda uma grande preocupação, querendo saber como é que eles estavam, porque uns índios que eu conheci em Mato Grosso, eles estavam, coitados, totalmente, sabe, o maior descaso com eles. E eu passei os 3 meses entrando em contato, conversando com a tribo do Genipapo Canidés. E quando foi, um dia a cacique ligou para mim e falou: Tapuia, venha para a nossa festa aqui do Marco Vivo. E eu me preparei e fiquei muito contente dela ter me convidado. Ela falou: olha, que vai ser muito bom a nossa festa do Marco Vivo. Nós vamos ter a dança do Otoré, nós vamos ter a Mururu, vamos ter várias coisas que ela falou. Foi uma alegria imensa, me senti muito orgulhosa. E fui essa viagem com minha irmã Maria, e lá me encontrei com meu sobrinho Rubem. E cheguei lá, ele trabalha numa firma, e ali ele pediu licença e foi com a gente me deixar na Lagoa do Encantado, no município de Aquiraz. É onde os Genipapo Canidé vivem. Um lugar lindo, maravilhoso. E chegamos lá dia 7. A gente chegou, não acredito. Acho que a gente chegou. Acho que esse aqui é o primeiro Tapuia. Então a gente chegamos há 50 anos que eu procurava essa rua. Deixa aí, mano. Ah, chegamos. Tá em casa agora. E como é seu nome? Meu nome é Lúcia. Sua irmã de Juliana? Sua irmã de Juliana. Juliana, então eu já comecei muito com Juliana. E o meu preá. Ah, você quer o preá, gente! O meu preá, tá? Vamos entrar? Esse aqui é o cacique preá, né? Cacique é esse. A Juliana? Ah, tá, deixa eu subir. Ok, filmando aqui Lúcia Tapuia com o índio Preá, que veio nos recepcionar. Ainda vamos conhecer a cacica Juliana, né? Vamos ao encontro dela. O pessoal que me acudir falava, sempre falava a história conta que acabou, e eu viajei
aí juntei com a história que eu vi no Ceará, uma hora que eu passei para o meu sobrinho Rubens, ele Papo Canindé, aí ele já deu até o telefone, aí liguei, falei com Juliana, não deu outra, né? E eu tô falando para a turma lá da cidade, vamos ter uma chão pela frente, né, Rubinho? Graças a Deus. Um abraço. Uma luta que nós passamos muito tempo, mas estamos aí com a nossa vitória na mão. Demos um grito de guerra, mostrando para o nosso estado do Ceará que nosso guerreiro não tinha morrido. Estamos aqui vivos e resistentes de novo. Forte para estar lutando pela luta. Mesmo conta a história. Para o nosso povo. Tapuia e gente de Papo Canindé e várias etnias, isso aí tudo. Vamos caminhando agora aqui até a casa da Cacica Pequena. Tudo muito bonito. Uma discussão muito grande que esse conversa o pessoal fazia, os coronéis. É a música que eu falei com a senhora na sexta-feira. A senhora tá boa? Bom, eu tô melhor. melhor. Eu tive uma queda ontem muito forte, que fiz um susto aqui à família. E a família depressão ficou foi? Foi tudo, minha filha. Foi pressão, foi diabetes, foi glicose, foi tudo, foi empurrei na boca. Aí eles ficaram tudo aperreados, chorando. A gente não foi como os antepassados que vocês chegaram, né? A gente veio de carro, lógico. E... Mas eu digo, dali pra cá, sem saber da entrada. Não, a gente veio com o filho da senhora, com o Freia. Aí ele foi pegar o ser lá? Ele tava lá no Não, nós chegamos lá na pousada só. Sim. Só no instinto mesmo. De carro, de carro. Perguntando o povo, Não vai dizer que quem tem boca vai arruma? Né? Tô perguntando a Juliana informou tudo direitinho. que era toda cheia de voltinha, né? Toda cheia de cobrinha. Até que chegaram aqui. Graças a Deus. Eu procuro vocês, eu acho que desde quando eu nasci. Está chato. E aí, é seu esposo? Povo vive. Povo vivo. É porque lá... Todo mundo diz que não existe mais vocês, tapuias. As coisas acabaram, né? Acabou. Nós somos... Por isso que eu estou registrando nós aqui. Estamos aqui 5 gerações de gente. Eu acho que foi a raiz que se encontraram e formaram essa raiz toda, né? E ficamos como cabeludo. É isso. Né? Mas nós somos Paiacu, Tapuio, Cabeludo, Genipapo, que é outra povo, e Canindé, que é outro povo. São 5 raízes de 5 povos. Tudo aqui nessa localidade. Mas nós, todo mundo só conhecia nós como os cabeludos da Encantada. Chegou os cabeludinhos da Encantada. São os índios, boa tarde, eu vinha com eles, né? Não, eu vou fazer figura. Eu já estou aí, Pois é, e aí... Aí que eu vou já ir. Você dá licença aí? Estamos na Lagoa Encantada dos Índios Tapuia. Nesse exato momento estamos atravessando aqui esse córrego. Esse é um momento único. Índios tomam banho. Índios se divertem. Correnteza é um pouco forte. Essa água vai morrer no meio do mar. A correnteza vai morrer no mar.